Olá, tudo bem? Como vai? Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico e desde já eu quero colocar aqui que eu tenho, claro, uma opinião, como qualquer ser humano eu tenho a minha, só que eu não estou fazendo aqui um discurso para te convencer a nada, ou seja, não é um discurso persuasivo, e sim um discurso para tentar mostrar o que é esse tal de pronome neutro, esse tal de não binário, porque muita gente que nem eu acredito que não entende. E eu andei olhando aí algumas explicações e ainda assim ficou meio vago. Então eu vou tentar explicar direitinho aqui e desde já dizendo que eu não tenho uma opinião a favor nem contra as pessoas, tá? Eu tenho sim uma opinião sobre esse assunto, mas não contra os não binários, certo? Então vamos começar. Isso é apenas uma bobagem ou é algo que faz parte das novas relações inclusivas, ou seja, de incluir pessoas? Bom, eu vou colocar aqui os fatos. O que seria não binário? Primeiro eu vou explicar o que é binário. Binário é a linguagem usada pelos programadores de computador, ou seja, nós leigos na tecnologia, né, e no assunto de programação, nós nem sabemos isso, que tudo que a gente enxerga no computador vem dessa linguagem binária. O que é isso? O 0 ou o 1. Então, os programadores, quando querem escrever uma simples palavra, né, para subir para a gente conseguir enxergar, eles fazem a combinação de 0 ou 1 para aparecer, né? São os códigos que transformam as imagens. Então, no caso, quem é não binário não é nem 0 nem 1. E aqui, como se trata de uma ideologia de gênero, né? Eles querem dizer que eles não são nem homens nem mulheres. Mesmo que a pessoa tenha nascido com os órgãos sexuais masculinos ou femininos, mesmo que a pessoa menstrue e possa ter um filho, ela não se sente mulher, ela não se sente nada, né? Daí o uso desse pronome neutro que foi criado nas universidades. É uma linguagem universitária, né, criado por pessoas cultas, acadêmicas, para a inclusão das pessoas LGBT. Agora tem mais algumas siglas, né, que eles vão colocando, eles vão atualizando, mas quer dizer nada mais do que gays, lésbicas e simpatizantes, né? No caso, as pessoas consideradas heterossexuais, que são a maior parte hoje no mundo, 96% de heterossexuais e 4% de população LGBT, elas não têm, na maioria das vezes, nada contra nem nada a favor. A maioria das pessoas são neutras e existem uma pequena parcela de pessoas que são consideradas homofóbicas e que fazem essas discriminações contra essa categoria. Então esse pronome neutro foi inventado para que não tivesse mais esse tipo de discriminação com eles. Só que eu acho que isso não vai resolver todo o problema dessa coisa tão complexa, né? Porque a linguagem, né, incluindo um pronome neutro, e no caso também vamos dizer aqui o que é pronome, o que são pronomes, né? Eles estão mexendo aqui com o pronome do caso reto, que é aquele eu, tu, ele, ela. O ele e ela viraria elo, pelo que eu entendi. Só que como que uma pessoa, por exemplo, eu não conheço a pessoa que é não binária, como que eu vou saber se ela é ou não é? Só pela aparência? Eu vou julgar alguém só pela aparência? E os pronomes, no caso, eles substituem, né, os substantivos. Só que não mexeria só com isso, porque nós temos os artigos também, o o e o a, e o um e o uma, que são aqueles que definem os gêneros, né? E não só os pronomes. Então teria que fazer toda uma mudança também nos substantivos, porque, por exemplo, para eles, menino ou menina seria menine ou meninix,
não tem também uma regra. E todas essas mudanças ortográficas, não só na inclusão de um pronome, como também mudança de artigos e substantivos, ela está submetida a Portugal, e isso levam anos e anos e anos para acontecer. A última revisão ortográfica que nós tivemos, né, na nossa língua, que tirou uma série de coisas como trema, não sei quem é mais antigo, viu que saíram algumas coisas, né, e entraram outras, demorou anos, porque nós temos que pedir permissão para Portugal. E não é só Portugal e o Brasil que falam português, tem outras nações, também poucas, mas que também falam. Então isso é uma coisa, um assunto muito mais complexo e que mexe com muito mais gente. Nós estamos falando também de uma população de menos de 1%. Já existem essas pessoas, nós podemos vê-las? Sim. E é necessário o respeito? Claro. Cada um é o que quiser. E isso não diz respeito a mais ninguém. A minha opção, a sua opção sexual, diz respeito apenas a você. Então, no caso, para a gente se incluir numa sociedade, em primeiro lugar, a gente tem que se aceitar. Nós nos aceitando fica muito mais fácil que os outros também nos aceitem, isso é importante. E outra coisa também que é importante levantar aqui é que se toda a sociedade do mundo, todo mundo, passasse a ser da categoria LGBT, não nasceria mais ninguém. Então daí a vida acabaria. Então é necessário que haja todo mundo no mundo, né? E não diz respeito a ninguém a opção sexual, o gênero do outro. Se a pessoa não se sente uma coisa ou outra, é da esfera particular dela, não cabe a nós julgarmos, né? Isso é ela que tem que ver se é bom para ela, se ela se sente bem assim, se é isso que ela deseja. De qualquer forma, fica uma confusão na cabeça das crianças, dos adolescentes que estão tendo contato com isso, porque como eles são abertos, eles querem, claro, incluir. Mas o incluir, né, não significa ser também. Significa apenas não julgar e não ficar fazendo comentários pejorativos e que denigram as pessoas, porque cada um faz o que quer com a sua vida. Essa é uma opinião colocada e agora eu levanto também algumas questões para que todos possamos pensar nisso, né? Que se é necessário mesmo uma mudança de língua para que as pessoas sejam respeitadas. Ponto 1, né? Porque isso vai atingir uma esfera enorme. Imagina para ensinar hoje o português. Já é um tanto complicado, é a matéria mais assim, uma das que menos os alunos gostam, porque tem muita gramática envolvida que a gente não usa para nada depois, né? E o que importa mesmo que é a redação, que é escrever e compreender bem um texto, saber se colocar, não é muito, né, colocado. Imagina só a inclusão e a mudança de muitos gêneros, né, da morfologia. Então, como é que fica isso? É muito difícil a gente trabalhar com essa gama agora, menine, carre e todas as coisas, todas as palavras vão ter que se transformar, né? Tudo que tem masculino e feminino se transformaria, então fica um tanto difícil até para nós professores, né, encararmos uma mudança dessa. Porque se a gente estivesse falando só de um pronome de tratamento, como no caso do você, é um pronome de tratamento. Então lá antigamente, lá na época do rei, quando Dom Pedro estava aqui, foi criado Vossa Mercedes para chamar ele, né? Era para chamar o rei, que usava o Vossa Mercedes. E depois foi popularizando com os séculos, então ficou Vossa Mercê, depois Vós Mecê, depois Vancê, depois Você, né? Que nós estamos hoje, a gente já usa muito o C, né? Você vai, você fez tal coisa, tá falando de você. Então, com o passar dos séculos, isso vai, né, se transformando, mas isso é num caso específico de um pronome, né, sem gênero, né, nós estamos falando do você.
Então é isso, pessoal. Eu queria deixar aqui essa reflexão para que seja pensado se é necessário mesmo uma mudança em toda uma língua. Talvez nós estejamos fazendo o mais complicado, né, que é mudar uma língua toda, quando na verdade só é preciso o respeito, né? E a aceitação é a própria pessoa que tem que se aceitar, porque quando ela se aceita, o mundo aceita ela. Não tem que ter esse tipo de coisa. Agora, daqui para frente, cada vez mais normal a gente vê uma série de coisas diferentes. Então, não vai permanecer tudo a mesma coisa. As coisas estão em transformação, estão mudando. Nós temos que compreender isso. Porque se for assim, mudança de língua, mudar uma língua por causa de menos de 1%, nós também estaríamos praticando uma discriminação, porque e os outros que não são? Como fica? É mesmo democrático, ou seja, é para a maioria, né, o uso comum, ou para a minoria? E se eu chego e chamo alguém de elo que não é elo? Como fica? É difícil também. E outra coisa que a gente tem que pensar, tudo isso, né, a partir do momento que a gente muda uma língua, tem que ser feita uma série de outras mudanças também que acarretam, né, numa coisa muito mais complexa, né? Uso de banheiros públicos, como seria? Seria ele, ela, elo? E no elo, então, como são pessoas que não se sentem nem homens nem mulheres, elas podem ter relacionamento com homens e mulheres. E daí como faz? Vai entrar todo mundo naquele banheiro? E se acontecem coisas ruins ali dentro do banheiro, como é que fica? Quem vai ser, né, o culpado da situação ali? O homem ou a mulher, no caso? Então, tudo isso a gente tem que pensar que é uma mudança um pouquinho mais complexa do que apenas chamar de amigue ou elo. Isso não resolve. O que resolve é a gente chamar de você e tratar igual como todos os outros, porque somos iguais, né? É só uma questão de ideologia de gênero, e isso não muda nada o que é um ser humano. Tá certo? Eu vou deixar agora aqui no final os artigos, os pronomes, né? Uma maneira também da gente se familiarizar aí com o português, que a gente tá meio afastado. Eu vou deixar para vocês, para mais um conhecimento aí para todo mundo. Obrigada, tchau!